Fala pessoal, quem fala é o Matheus e eu vou estar explicando aqui como é que anda o desenvolvimento do projeto de Java, beleza? Eu necessariamente não comecei a fazer o desafio lá do PicPay que o professor propôs, né? Porque como a gente vai desenvolver um framework Quarkus, e é um framework que eu não conheço, antes de partir para desenvolver o código do desafio, eu criei um CRUD, que é uma forma mais simples, né, da gente estar fazendo os métodos get, post e put, né? Porque entendendo como é que o framework trabalha com isso e também como é que ele trabalha com o desenvolvimento de entidades que é relacionado ao banco de dados, fica mais fácil na hora que eu for adaptar o código para o Quarkus, do que eu ter ir descobrindo isso enquanto eu vou adaptando na mão. Então, primeiro eu fiz uma coisa simples que funciona, que é nada mais nada menos que um CRUD de frutas, onde eu escrevo no banco de dados de frutas, eu consulto do banco de dados de frutas, eu altero os dados do banco de dados de frutas e deleto os dados do banco de frutas. É nada mais nada menos do que o CRUD faz, né? Então se eu vim aqui, ó, vocês que já estão aprendendo, o conceito de CRUD, né? O que é um CRUD? Aqui vamos pedir para o próprio Google nos falar o que é. Ele fala: CRUD é um acrônimo para quatro operações básicas de armazenamento persistente de informações que são create, ou seja, no meu CRUD de frutas, eu crio frutas, né? Na verdade, lá vocês vão ver que eu abstraio um pouco a informação. Eu criei meio que, vamos supor, um mini sistema de gerenciamento de quantidade de frutas que tem em determinado mercado. Lá eu consigo acessar a fruta pelo ID, lógico, pelo nome da fruta da quantidade. Então eu consigo, dentro desse banco de dados, criar uma fruta. Eu consigo ler uma fruta, né? Que para que ler? Eu leio ela pelo ID, mas vamos supor, se eu quero ler a quantidade de maçãs que tem, eu consigo ler essa informação. O update que eu atualizar, vamos supor, a quantidade de maçã não é mais 50, é 25. Então eu consigo fazer o update alterando esse valor. Né, e o apagar, por algum motivo não tem mais no banco de dados o registro de maçãs. Eu vou lá e apago esse registro. Então um CRUD é justamente isso. E o que eu fiz foi justamente criar um CRUD usando o Quarkus, é, interagindo com o PostgreSQL, que é um banco de dados que está sendo hospedado no Docker. Mas antes de a gente falar tudo isso, vamos partir do começo de tudo, que é justamente eu indo lá no site do Quarkus e iniciando um projeto. Então venho aqui ó, Quarkus, que é o Quarkus.io, somente isso. Aí eu vou aqui para a tela inicial do Quarkus, aqui tem explicando sobre o framework e tudo mais, né? Interessante que ele é um framework feito para desenvolvimento de Kubernetes, né? Aqui, ó, que ele fala Kubernetes, né? Que pode ser hospedado dentro de containers, que no caso pode ser o Docker e tudo mais, né? Mas o que nos interessa mesmo é vir aqui no Start Coding, né? E aqui no Start Coding é interessante que é por aqui que a gente inicia um projeto. Quando a gente termina aqui, gera uma aplicação, ele vai me dar um arquivo zip, que eu vou descompactar esse arquivo zip, vou abrir essa pasta do arquivo zip no mini IDE e pronto, lá dentro desse arquivo, dentro dessa pasta com a IDE, eu consigo fazer as alterações que eu quero. Né? Então, por exemplo, o grupo, eu crio um nome aqui, por exemplo, eu crio lá no projeto dev.mateus, né? Aqui no caso o artefato, né? Pode ser o nome, no caso aqui pode ser, como eu fiz lá, crude frutas, né? A Build Tools é o Maven, isso aqui é importante, que eu vou mostrar um recurso muito interessante para vocês, porque é interessante saber disso daqui. Né? Aí a versão Java 21, eu tive dificuldade porque eu baixei a versão 21 e o Java e o JDK que estava baixando no meu computador era 17, eu tive que alterar nas variáveis de ambiente, baixar o Java 21, e isso vocês não vão ter dor de cabeça, a não ser que vocês já tenham um JDK baixado porque estavam tentando e acabou dando conflito de versão. Eu tive que ter o trabalho até de alterar as versões do Java no meu computador. Espero que vocês também não passem por isso, mas se isso acontecer, vocês me acionam que eu estou dando suporte. Né? Start Code Yes, né? Aí aqui, ó, por exemplo, eu posso adicionar dependências, né? Como a gente quer criar uma aplicação API REST, eu já por padrão venho aqui, ó, e marcaria REST aqui. A gente vai trabalhar com dados do tipo JSON, fazer a transferência de dados JSON, então já marcaria REST JSON, né? Esse Hibernate ORM with Panache. Hibernate ORM é uma forma de a gente conseguir trabalhar com um banco de dados objeto relacional, né? A gente trata, tipo, dentro da linguagem de programação, entidades do banco de dados como objetos na linguagem de programação. E o Panache, vamos dizer, uma extensão assim, que nos ajuda com isso, né? É meio que uma ferramenta a mais aí. Então a gente pode marcar isso daqui, né? E o JDBC Driver PostgreSQL, porque eu vou conectar com o banco de dados
PostgreSQL. Só que eu não vou colocar nenhum desses daqui, por quê? Porque existe uma forma da gente instalar isso manualmente usando o Maven, né? O Maven Wrapper, que vem por padrão quando a gente cria o projeto. E por ele a gente consegue, usando ali o terminal, instalar esses recursos aqui, que aqui até vem por padrão. Deixa eu dar um clear all aqui, ó. Eu posso mandar ele selecionar tudo. Não sei porque aqui, ó, viu o list aqui, é isso aqui, ó. Então tudo isso daqui eu posso marcar e já na hora que eu gero o arquivo zip aqui já vem instanciado lá dentro do arquivo .xml, que é o arquivo de configuração do projeto Java. Só que eu vou deixar nada, né? Porque na verdade, quando eu comecei a fazer a aplicação, eu bati muito cabeça com isso, porque eu colocava uns que nos vídeos, nas pesquisas que eu ia fazendo, eu via que tinha, por exemplo, REST, Jackson, eu não consegui achar aqui nessa lista em questão, mas não necessariamente eu preciso procurar aqui, não significa que ela não está aqui, que ela não existe. Eu consigo fazer essa instalação dentro do próprio Quarkus, né? Que é uma forma até interessante, porque você não fica limitado a ter que fazer isso daqui e gerar um novo projeto, fazer isso daqui e gerar um novo projeto, não. No começo tinha essa dificuldade, depois eu aprendi como é que instala pelo Maven Wrapper e ficou show de bola. Mas, necessariamente, a gente também pode simplesmente copiar e colar lá dentro do arquivo .xml, mas usar o Maven Wrapper é melhor. Né? Eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Beleza? Aí aqui eu gero o arquivo. Quando eu gero o arquivo, ele baixa um arquivo zipado. Eu posso vir aqui, ó. Ele gerou aqui na minha área de trabalho. Na minha área de trabalho não, em downloads. Né? Eu posso copiar isso daqui, dar um Windows D aqui, colar aqui. No caso ele vai substituir, pelo amor de Deus, não substitua, porque esse aqui é o meu arquivo real, né? Na verdade eu já tenho o backup dele, então eu vou colocar aqui dentro, ó. Vou colocar aqui, ó, testando. Testando. Aí aqui eu coloco aqui dentro, né, o arquivo que eu baixei. Downloads, Ctrl X, eu volto. Eu coloco ele aqui, aí eu venho aqui e vou extrair o arquivo. Extrair o arquivo. Aí quando eu extrair esse arquivo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir meu IntelliJ, né? Eu vou abrir uma nova instância aqui do IntelliJ. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Se ele não vai travar. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é iniciando um projeto no IntelliJ, né? Ele abre o projeto que eu estou, mas basicamente como é que seria o processo, pessoal? Eu vou fechar isso aqui que é no caso que eu estou usando, Close Project, né? Eu vou abrir o CRU de frutas que eu criei com vocês agora, então eu venho aqui em Open, né? Tá lá na minha área de trabalho, então eu clico aqui em Desktop, testando, aí aqui, ó, CRU de frutas, o que eu acabei de criar com vocês agora. Se eu der OK, eu posso dizer aqui que eu confio nos autores, até porque o autor sou eu mesmo, né? Então ele vai abrir aqui, beleza. Ele vai abrir. Então esse aqui é o projeto que vem por padrão que eu criei lá. Lembra que eu falei para vocês que aqui eu não marquei nada? Nada. Quando eu não marco nada aqui, ele já importa algumas coisas mesmo não marcando nada. Eu percebi que no .xml aqui, que é justamente onde ficam as dependências, deixa eu só confirmar aqui, ó. Isso aqui vai pedir o sim do modo administrador do meu Windows. Eu só vou aceitar. A tela vai ficar preta para vocês aí, provavelmente. Eu só vou dar um sim. Meramente é isso que está acontecendo. Ele só está resolvendo aqui algumas coisas e tudo mais, né? O resolving aqui, pá. Vou esperar isso daí. Ó, ficou preta a tela. Basicamente é o Windows pedindo para que eu aceite aqui o modo administrador. Dei um sim aqui. Aí bem aqui, ó, no .xml é onde que fica as dependências do meu projeto, né? Ele tem esse arquivo aqui, que é uma independência, esse Quarkus REST aqui, ó, né, que é o que possibilita fazer método get, post e tudo mais, né? Aqui tem outras coisas que são para teste, né? Esse aqui é para teste. Aqui a gente quase nem usa, na verdade. Na verdade, não uso no projeto, mas eu deixei aqui só para se precisar. Beleza? Aí o que acontece? Eu tinha uma dificuldade no começo que era a seguinte. A dificuldade que eu tinha era que, vendo um vídeo, fazendo pesquisa, as pessoas adicionavam aqui por esse processo aqui algumas coisas que eu não encontrava aqui quando eu vinha pro meu, né? Por exemplo, era vídeo que eu tava vendo, o cara ia lá e adicionava, por exemplo, REST Easy Jackson, né? Vocês podem ver que não existe, né? Existe REST Easy Classic Jackson, só que eu não sei bem se é isso.
E eu tinha essa dificuldade, até porque no meio do processo, às vezes eu precisava de colocar uma biblioteca nova, dependência nova. Aí o que, que eu aprendi? Eu aprendi que eu posso simplesmente vir aqui e adicionar uma nova dependência. Eu posso copiar, colar isso daqui, e eu venho aqui ó, na mão e coloco os dados dessa nova dependência. Porém, essa nem é a melhor forma. Eu encontrei uma forma melhor de fazer isso. Como é que é essa forma melhor de fazer isso? Eu posso abrir no meu terminal e usar o Maven Wrapper, que é esse carinha aqui, ó. MVNW, que é como se fosse um CLI, né? É um terminal que eu posso adicionar dependências, tirar dependências, meio que gerenciar o meu projeto por uma outra aplicação, entre aspas assim, que facilita o processo. Por exemplo, esse Moving MVN Wrapper, como é que eu uso ele? Tá vendo esse aqui? Esse aqui é o meu caminho. Eu não sei se eu consigo copiar. Aqui, ó, copy path. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Pelo menos no VS Code tem esse atalho lá. Então, deixa eu ver se é isso mesmo. É esse atalho mesmo. Então eu venho aqui, ó, pego o caminho do meu projeto, já copiei ele para a área de transferência. Vocês podem ver aqui, ó. Windows V tem aqui, ó, o caminho do meu projeto. Aí eu vou vir aqui no meu terminal, né, e vou dar um CD, aspas duplas, e eu quero o caminho desse projeto onde eu estou. Então agora, no CMD, eu estou dentro desse projeto aqui, ó. Se eu der um ls aqui, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, justamente os arquivos aqui do meu projeto. O .ide, o arquivo de configuração MVN, o CRC, onde está o código do meu projeto. Aqui, ó, Docker Ignore, Git Ignore, esse aqui são o Git Ignore que a gente vai usar o GitHub, o Docker Ignore também a gente pode colocar algumas configurações aqui para o Docker ignorar, né? Esse MVNW, que é uma aplicação, né, que eu consigo gerenciar meu projeto, tem esse outro carinha aqui, que é um CMD, o .xml com arquivo de configurações do meu projeto, e o README é o arquivo de leitura padrão, onde a gente pode ler dados sobre o projeto, né? E aqui é interessante que eu posso, por exemplo, adicionar dependências usando o comando aqui no próprio terminal. Eu, particularmente, acho isso muito foda. Eu até prefiro fazer desse jeito, até porque é um negócio preparado para não dar problema. Aí tem algumas coisas que eu até salvei aqui, ó, Quarkus and Maven, que ele me ensina algumas coisas, né? Por exemplo, aqui, ó, criando um novo projeto. Eu posso usar o Maven para criar um novo projeto, né? Aqui ele me dá como se eu tiver dúvida de como é que cria um novo projeto, eu posso usar esse menos help aqui para me mostrar uma ajuda, né? Adicionando extensões, né? Ou dealing, eu não lembro, não sei o que tecnicamente é isso aqui, mas basicamente esse comando aqui no Maven, o que ele faz para mim? Ele vai me listar todas as extensões, até as extensões que não aparecem aqui, ó. Entendeu? Até as extensões que não aparecem aqui. E isso ajuda muito, porque se eu vir aqui, ó, copiar esse comando aqui, e lá no meu terminal, e colar ele, dar um Enter, às vezes demora um pouquinho, pessoal, mas é só esperar. Ele vai listar todas as dependências que eu posso adicionar no meu projeto. Entendeu? E eu precisei de adicionar dependências no meu projeto. Eu precisei de adicionar aquela Hibernate que eu mostrei para vocês e o conector PostgreSQL, porque eu estou usando o banco de dados PostgreSQL. Então aqui eu executei a aplicação, olha, trouxe todas as dependências que eu posso adicionar pelo Maven. Esse que tem ponto de interrogação aqui, eu não sei porque que tem ponto de interrogação aqui, eu acredito que é porque não está adicionado, né? Enfim, ele traz uma informação aqui, ó, eu não sei se ele necessariamente está usando essa daqui no nosso código. Enfim, né, eu acredito que essas que não estão sem ponto de interrogação é que elas já estão adicionadas no nosso projeto, beleza? Eu posso estar enganado, mas enfim, eu não parei para estudar isso ainda, beleza? E por aqui eu posso adicionar novas dependências. Por exemplo, eu quero adicionar aqui a dependência que eu falei para vocês sobre o Hibernate com o RM, né? Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui, ó, Quarkus, aí aqui eu posso pesquisar pelo H, na mão mesmo aqui, ó, Hibernate. Aqui, ó, Quarkus Hibernate ORM. Quarkus Hibernate ORM Panache. É essa daqui que eu queria adicionar. É o que eu quero adicionar no meu projeto. Né? Como é que eu faço isso daqui? Eu vou dar um Ctrl C aqui, ou Ctrl Shift C para copiar. Copiei. Eu trouxe aqui para minha área de transferência, vocês podem ver. Né? E eu quero instalar ela. Para mim instalar ela, o que, que eu faço? Eu rodo isso daqui, ó. Né? Eu rodo isso daqui, só que aqui eu vou colocar a extensão que eu quero. Então eu vou copiar, né? Que eu copiei também. Ó, copiei. Aí eu vou vir aqui no meu Windows aqui, ó. Eu vou dar um Windows V. Eu quero isso daqui. Só que bem aqui, eu não quero isso daqui, ó.
Eu quero, na verdade, aquela extensão que eu mostrei para vocês, que é essa daqui, ó. Então aqui, ó, quando eu dou um Enter, ele vai instalar no meu projeto essa extensão para mim, ó. Rodou, ó, Build Success. Então ele acabou de adicionar essa extensão aqui no meu projeto lá no POM.xml. Como é que eu valido isso? Eu venho aqui, ó, vocês podem ver que vai aparecer aqui, ó, Quarkus Hibernate ORM Panache, né? Outra que eu quero adicionar é o JDBC do PostgreSQL, né? Que é o conector com o banco de dados PostgreSQL, né? Então eu vou lá no meu terminal novamente, eu vou procurar o JDBC PostgreSQL. Deixa eu ver se é assim que escreve aqui, ó, JDBC. Ó, tem vários JDBC aqui que são conectores com o banco de dados, né? Então vamos ver onde começa aqui, ó. Começa aqui, ó. JDBC ClickHost, JDBC DB2, esse daqui H2 que é o banco de dados de memória, MariaDB, o MySQL, MySQL, o Oracle e o PostgreSQL, que é justamente esse aqui que eu quero. Então, como é que eu faço? Ctrl Shift C, né? Desço aqui, eu vou recuperar o comando que eu quero, só que na verdade aqui eu não quero mais esse cara, eu quero o Quarkus JDBC PostgreSQL. Então eu venho aqui, ó, eu vou rodar até aparecer Build Success aqui, ó, Build Success, né? Aqui, ó, vocês viram que recarregou a página, ele acabou de adicionar aqui, ó, o Quarkus JDBC PostgreSQL. Essa forma aqui eu acho muito melhor do que na mão você vir copiar o código e colar aqui, porque você pode nesse processo errar e até quebrar o seu POM.xml. Eu prefiro fazer usando o terminal, porque dessa forma não dá errado, podemos dizer assim. A não ser que você faça um comando nitidamente que você vai fazer merda no seu .xml. Aqui não. Se você sabe os comandos certinho, não tem erro, né? Então isso aqui são as dependências do meu projeto. Para mim executar coisas, eu preciso de métodos, funções que por padrão não vem no ambiente Quarkus, né? Então, para me adicionar essas novas funcionalidades, aquela ideia de biblioteca reaproveitamento de código que alguém já fez, é assim que eu adiciono no meu Quarkus. Beleza? Então aqui eu adicionei o Hibernate, né, o Quarkus.PostgreSQL. A mais uma que eu adicionei foi uma que tem a ver com o contexto de JSON, né, que é Quarkus REST JSON, se não me engano. Jackson. Quarkus REST Jackson. Então aqui é o Quarkus. Não, Camel não. Aqui, ó, é REST. Deixa eu ver se eu acho o R aqui. Quarkus, aqui, ó, começou o R. Quarkus, aqui, ó, Quarkus REST, que já foi adicionado aqui, ó, Quarkus REST. Ó, tá com um ponto de interrogação, então a gente acabou de validar que realmente esse ponto de interrogação não tem nada a ver com ela já estar no nosso projeto, né? Mas enfim, então é Quarkus REST Jackson aqui, ó, Quarkus REST Jackson. Então Ctrl Shift C, copio ela, na verdade, aí eu chamo o comando de novo e aqui eu quero adicionar agora essa daqui, ó, Quarkus REST Jackson. Dou um Enter. Nisso que eu dei o Enter, ele vai adicionar no meu projeto Quarkus REST Jackson aqui, ó. Quarkus REST Jackson. Que eu me lembre, essas são as dependências que eu precisava, né? Ou melhor, que eu preciso para fazer esse crudo de frutas que eu estou falando para vocês. Então aqui eu estou adicionando as dependências que eu vou usar, né? Beleza, então esse .xml eu já dei um overview top para vocês, para que ele serve e o que é útil nele para a gente. Esse mvnw aqui é justamente esse comando aqui que a gente usa no começo, ó. É graças a esse arquivo aqui, que é um executável, que a gente consegue fazer esse tipo de operação, tá? Ele só existe aqui na raiz do nosso projeto para isso, beleza? Tem esse mvnw.cmd aqui, eu não sei o que é, deve ser algum... Ele é um arquivo de texto, né? Deve ser arquivo de configuração desse cara, né? Então, vou fechar aqui que não nos interessa. Beleza? Aqui no CRC eu tenho por padrão aqui, ó, Dev Mateus. Esse Dev Mateus aqui, ó, quando eu criei aqui, galera, é justamente esse nome aqui, ó, no grupo, beleza? E o nome do projeto é o nome que a gente coloca aqui, ó, Cru de Frutas. Então, ó, Cru de Frutas e aqui o package, né? Então aqui, ó, esse aqui é ele que vem por padrão. Então quando a gente roda esse comando aqui, ele vai criar uma rota para a gente, né, no caminho /hello world, na porta que iniciar o server. Eu posso vir aqui, ó, no terminal, galera, e rodar, né? Eu sempre faço desse jeito. Eu posso vir aqui, ó, e rodar essa aplicação usando o Maven Wrapper aqui. Então é daquele jeito, ponto barra, estou dizendo que eu vou rodar uma aplicação, mvn
mvn wrapper, né? Aí eu passo um comando aqui, no caso, para rodar em modo desenvolvedor, o servidor, Quarkus, eu acho que é assim, Quarkus, dois pontos, dev. Né? Quando eu dou um Enter aqui, ó, ele vai iniciar o meu Quarkus no modo desenvolvedor pelo terminal. Isso aqui é um terminal, meramente um terminal. Eu vou rodar aqui para vocês verem que ele vai iniciar. Se eu viesse aqui nesse terminal aqui, deixa eu limpar aqui a tela, como eu estou dentro do caminho cru de frutas, e rodasse esse mesmo comando, tudo isso está aparecendo nesse terminal aqui para vocês e iria aparecer aqui para mim também. Entendeu? Porque nada mais nada menos que é um terminal. Beleza? A diferença é que quando a gente abre esse terminal aqui, ele já abre nesse caminho aqui pra gente, que é o caminho nada mais nada menos do projeto, né? Então é assim que funciona. Então vamos esperar aí o servidor do Quarkus iniciar, né? E vamos esperar aí, ele tá fazendo uma instalação aqui, ó. Ah, uma coisa interessante, ele vai aqui já criar um banco de dados no Docker pra gente. Beleza? Ele vai criar um banco de dados PostgreSQL no Docker pra gente, mas eu já vou mostrar como é que vocês fariam isso, porque se vocês rodarem a aplicação de vocês sem o Docker estar rodando na máquina de vocês, isso aqui vai dar um erro, tá? Mas eu vou chegar nessa parte, né? Eu sei que esse vídeo vai ficar extremamente grande, mas fazer o que? É a vida. Vamos esperar aí iniciar o servidor, até aparecer localhost e tudo mais, né? Ele tá criando um banco lá pra gente. Eu acho que ele vai dar falha porque a gente não criou nenhuma entidade do banco ainda, né? Vou explicar o que é a entidade, mas vamos aguardar aí até ele criar o banco pra gente. Ele está iniciando aqui o container e tudo mais. E ó, ele iniciou. Ele vai iniciar o que agora? O Postgres, né? O Postgres 14 aqui. Então, cara, o que ele está fazendo aqui, ele já é criando uma imagem lá no meu banco, lá no meu Docker, ou imagem de PostgreSQL. Ele cria o container, ele cria o banco e conecta no banco. Ele está fazendo tudo isso de forma automática para a gente por baixo dos panos. Isso é muito, muito massa, cara. Muito massa mesmo, né? E beleza, aqui ele criou lá o banco de dados, a gente não vai fazer nenhuma interação com ele ainda, e já iniciou o servidor rodando na porta 8080. Então eu posso vir aqui, ó, copiar, né? Eu posso simplesmente dar um Ctrl Shift clique aqui e abrir um novo arquivo aqui, ó. Ele iniciou o Quarkus. Ah, beleza, ele iniciou, ele caiu nessa tela aqui, ó. Só que ele tá nessa rota aqui, ó, que dev y welcome. A rota que ele vem por padrão nesse exemplozinho que ele cria é essa aqui, ó, barra hello. Então eu copio barra hello e a rota que eu quero, começando lá, é a barra hello. Quando eu coloco esse barra hello aqui, dou um enter, ele vai abrir hello from Quarkus REST, né? Que no caso é justamente essa mensagem que ele está retornando aqui nesse método, beleza? Da classe Gretchen Recursos, né? Recursos. Então eu posso vir aqui, ó, simplesmente apagar isso daqui, ó. Isso que é legal também no modo dev, que só vir aqui, ó, e salvar, por padrão ele salva, Ctrl Shift S, mas aqui não precisa, aqui só de você escrever e alterar ele já salva. Quando eu for lá no meu carinha e dar um reload na página, ele vai usar o método get e vai trazer olá aqui pra gente. Então isso aqui é o começo de um projeto Quarkus, coisa que o professor até fez na sala de aula, eu só relembrei aqui para vocês. Né? Eu posso vir aqui, ó, e matar esse terminal, eu posso vir aqui e fechar ele, né? Terminar. Então, beleza, terminei o terminal, o servidor Quarkus caiu. Se eu tentar fazer uma requisição aqui, ó, o servidor não está mais rodando, ele vai dar timeout na requisição e vai me trazer esse erro aqui na tela. Beleza? Nada inesperado até então. Isso aqui era para ter acontecido. Fechou? E eu lembro que eu falei para vocês que isso daqui ele é um terminal. Eu posso vir aqui no meu terminal, eu estando aqui na minha pasta, se eu der um listar e encontrar o arquivo executável mvnw, eu posso simplesmente chamar ele, que é o Maven, né? Maven Wrapper, mvnw, e passar o comando, que no caso aqui é o Quarkus, dois pontos dev. Né? Dá um enter aqui, ó. Aquilo que ele abriu o servidor aqui, nesse terminal. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui no terminal do meu Windows. Né? Eu estou executando aqui, ele vai ser mais rápido dessa vez, pelo menos eu acredito que seja. Né? Porque não precisa de criar imagem lá no Docker. Né? Ele só vai aproveitar o que ele já fez. Né? Então aqui é para ser mais rápido. Então vamos esperar um pouquinho aí. A primeira execução realmente demora. Né? E ele
Então, vamos deixar ele pensando aqui. A gente pode muito bem deixar ele pensando aqui. Então, é basicamente isso daqui. Aí, agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre o conceito de requisições, né? Aqui eu tenho uma classe. Ignora tudo isso daqui, pessoal. Tudo isso aqui, ó, que tem arroba. Eu tenho uma classe aqui, né? E aqui eu tenho um método dentro dessa classe. O que eu estou dizendo aqui, quando eu coloco esse patch aqui, que pro meu servidor Quarkus, essa classe ela vai só rodar quando alguém bater no caminho barra hello, né? E se alguém bater no caminho barra hello com uma requisição HTTP GET, vai ser executado esse método aqui, que no caso, nada mais nada menos, ele me retorna no mesmo caminho olá. Fechou? Eu vou explicar melhor isso daqui no Paint para vocês entenderem o que está acontecendo. Cadê aqui o meu terminal? Ó, que ele rodou. Mesma coisa que rodou no terminal aqui, rodei no terminal da minha máquina. Às vezes eu prefiro fazer por aqui, às vezes eu prefiro fazer por lá. Fica a critério de vocês. Então, novamente, na localhost 8080, então posso vir aqui, ó. Digitar novamente. Local host 8080 hello. Vocês vão ver que o servidor subiu de novo. Novamente aqui, o olá. E se eu vim aqui e alterar, né, esse código aqui, por estar no modo dev, até aqui no terminal eu também também atualizado. Vocês podem ver aqui, ó, tira como parâmetro esse Quarkus aqui, ó. Eu alterei o código, né, no servidor. Ainda não recebeu nenhuma requisição de e-mails externos, né? Então ele simplesmente o servidor está parado. Como o servidor foi alterado, ou seja, como eu vim aqui no IntelliJ e alterei a informação, quando alguém fizer um método get lá, que quando justamente quando eu dar o refresh aqui na página, o servidor vai ver que ele recebeu uma nova requisição, ele vai se atualizar e retornar com um dado atualizado. Então, olha, eu vou dar um refresh aqui, ó. Dei um refresh aqui, ó. Aqui no meu servidor, ele parou, iniciou novamente, porque ele fez as alterações. Aqui vocês podem até ver que em algum lugar ele fala que ele deu um stopped. Aqui. Em algum lugar ele fala que ele parou aqui, ó. Instalado. Quarkus IO. Aqui, ó, restart em Quarkus. Ele reiniciou o Quarkus. Então ele parou e ligou novamente, né? Porque pro servidor ele tem que parar, se atualizar e ligar de novo para as informações serem atualizadas. Então foi isso que ele fez quando a gente deu o reload aqui, no refresh aqui na página web. Lembrem, na verdade, que sempre o cliente do browser, que é o navegador, ele faz método get. Por isso que funcionou aqui. Se fosse um post, por exemplo, se fosse um método post, né, que já vou explicar porque post, eu teria que usar um outro recurso que é o insomnia. Beleza? Show de bola. Então eu acho que meio que startup do projeto já é o suficiente até aqui. E eu vou agora fechar esse projeto e abrir o que eu de fato fiz de verdade. Isso aqui só foi mostrar como é que eu comecei. Eu vou vir aqui, ó, Close Project. E vou abrir o que de fato eu fiz, né? Que esse aqui, ó, tá nesse caminho aqui, ó. Documento Project Crude Frutas. Esse aqui tá na área de trabalho, desktop, esse aqui que eu fiz. Né? Então esse aqui é o que eu fiz mesmo. Vocês podem ver aqui que tem o método get, o método post, o método put e o método delete. Tá? Esse método get aqui, pessoal, lembra que eu falei para vocês que eu vou criar um crude de frutas? Então esse daqui, ó, o método get, ele é responsável justamente pelo create. No caso é criar uma nova fruta. Basicamente isso. O método post, ou desculpa, pessoal, desculpa, tá errado. O post, na verdade, que é referente ao create, que ele cria uma nova fruta. O método get, ele consulta as frutas. Então aqui ele faz uma consulta. Que no caso seria o read aqui, ó, read, né, do crude, que é consulta o banco de frutas, né? Então o read ele faz uma consulta, quer dizer, o get ele é referente ao read que faz uma consulta. O post ele é referente ao create que cria uma nova fruta no banco de dados fruta, beleza? O put ele é referente ao o crude é create, read, update. Então esse aqui o put ele é referente ao update, que é nada mais nada menos atualiza o registro de uma fruta.
beleza? E o último, que é o delete, é equivalente no CRUD ao delete mesmo, né? Que lá é CRUD, né? Lembra create, read, update e aqui o delete, tá? Que nada mais nada menos deleta uma fruta do meu banco de dados, né? Legal que o IntelliJ ele traz esse negócio que ele tem a correção ortográfica também, então eu posso ver que eu estou até escrevendo errado. Então é basicamente isso daqui que eu estou fazendo. É o get, o post, o put e o delete. Beleza? Já vou explicar todo esse código aqui para vocês, né? Mas antes, por que que a gente não consegue para o navegador usar método post, put e delete? A gente precisa, o porquê, na verdade, é porque o navegador só fica consumindo dados lá, ele fica fazendo requisições de get a um servidor e ele só traz e plota essa informação para a gente na nossa tela. Né? Quando a gente fala de post, put e delete, é uma meio que uma comunicação entre microserviços ali. Né? São aplicações web interagindo entre si. Uma aplicação tem capacidade de publicar informações em outra aplicação que hospeda um banco de dados, consultar, editar, né? É para isso que servem esses métodos, né? Entre navegadores isso não é possível, são entre aplicações mesmo, são entre servidores que toda essa parada acontece, né? E a gente não consegue fazer isso pelo navegador. Então a gente faz pelo quê? A gente usa, né, um software capaz de fazer requisições HTTP, que no caso eu uso esse Insomnia aqui. Beleza? Esse Insomnia, eu vou trazer um esqueminha aqui para vocês no Python, vocês entenderem o que está acontecendo. Né? Beleza, Quarkus, Postgres, Docker, como é que isso tudo funciona? O Quarkus, ele é um cara, um framework, que ele é uma porrada de ferramenta. Né? Ele é um super conjunto de ferramentas. Né? Dentro dele, eu tenho a possibilidade de criar, né, um Docker. Né? Criar não, ele por si só cria um Docker lá, né? E dentro desse Docker a gente pode colocar outras coisas. Por exemplo, um banco de dados. Beleza? Que no caso a gente está usando aqui o Postgres. Seria basicamente assim que funciona a ideia do que está acontecendo aqui. Opa, galera, opa. Isso daqui. Beleza? E é através do Java, né? E dos recursos daquelas bibliotecas que a gente importou que a gente vai trabalhar os dados para escrever dentro do banco de dados, consumir dados do banco de dados, né? Pelo Java, pelas ferramentas, né? Da linguagem que a gente faz isso usando o framework Quarkus. O Quarkus não é só um conjunto de bibliotecas, ele também tem a capacidade de, como vocês podem ver, criar uma imagem Postgres dentro dele mesmo, né, usando no caso o Docker. Né? E para isso a gente tem que baixar o Docker. Como é que a gente baixa o Docker? A gente vem aqui, ó, pesquisa por Docker, download, download. Que no Docker Download é Docker Desktop Download, né? Aí vocês vão baixar para o sistema operacional de vocês. Como eu sei, todos usam Windows, então vocês vêm e baixam o Docker Desktop para Windows. Download Docker Desktop para Windows aqui. Vocês vai e baixa, beleza, executa, faz o processo step by step da instalação, next, 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 cria uma conta lá no final, beleza. Quando vocês fizerem isso, o Docker vai estar baixando a máquina de vocês. O meu, não sei porque, ele é meio bugado. Acho que é meu computador que é lento demais. Mas se eu vim aqui digitar Docker, aparece aqui ó, o Docker Desktop, que é nada mais nada menos você poder gerenciar lá suas imagens Docker, suas virtualizações e seus containers. Não vou entrar por aqui porque eu não gosto, eu gosto de fazer pelo terminal. Como é que vocês fazem pelo terminal? Né? Vocês têm que antes ver se o Docker está rodando na máquina de vocês. Então, se você baixou o Docker, terminou a instalação, vocês têm que ver se ele está em execução. Vocês vão dar um Windows R aqui e vão digitar services.msc. Vocês vão dar um Enter aqui e vão ver se ele vai estar em execução. Eu dei um Enter aqui, eu vou esperar abrir. Meu computador ele é um pouquinho lento. Mas vamos lá, vamos esperar a boa vontade dele aqui. Enquanto não abre, eu vou explicar para vocês aqui. Eu sei que ele está rodando, então aqui, ó, no caso o Quarkus está rodando aqui na minha máquina, eu vou até fechar ele aqui, ó. Vou só vir aqui e terminar ele, né? E vou abrir um novo terminal aqui para mim. Terminal. Eu sei que o Docker está rodando na minha máquina, entendeu? Eu sei que o Docker estava rodando na minha máquina, então quando, ó, aqui abriu aqui, ó. Tá.
Abriu aqui nada mais nada menos todos os serviços que estão rodando na minha máquina. Não que estão rodando, mas são os serviços que minha máquina tem, porque alguns estão em execução, outros não estão. E eu vou procurar pelo Docker aqui, ó. Cadê? Docker Desktop Service, né? No caso aqui, ele não está em execução, porque eu acredito que não esteja nenhuma máquina virtual operante, né? Porque se eu vir aqui, por exemplo, digitar Docker, opa, não é assim não, Docker PS, ele vai trazer todos os containers que estão em execução. No caso aqui, ele não trouxe nenhum, né? Eu quero ver todos os containers que tem na minha máquina, Docker PS-A. Olha, eu tenho esses containers aqui, que são os containers que as aplicações Quarkus geraram, entendeu? Você pode ver que todos eles são imagens do PostgreSQL, porque eu acho que eu criei 3 ou mais projetos do PostgreSQL, teve alguns que eu vim que deletei manualmente, né? E tem esse daqui, ó, que está rodando na porta 54321, né? Porque essa daqui é a porta da minha máquina e essa daqui é a porta da aplicação no Docker, né? Que no caso eu criei na mão. Isso daqui é um Postgres Container Docker. Isso aqui é muito legal, cara. Muito legal por quê? Eu não precisei de ir lá e baixar o Docker no meu computador. O Docker não está baixado no meu computador. O Docker não. O Postgres não está baixado no meu computador. Só que tem uma virtualização assim do Postgres dentro de um Docker. Olha que interessante isso. Vocês podem até ver aqui, ó. Eu vou digitar Postgres aqui, ó. Vocês vão ver que não vai... Oh, digitei errado. Postgres. Vocês vão ver que não está baixado o Postgres na minha máquina. Tem aqui um instalador dele. Mas ele não está baixado no meu computador. Né? Eu posso até vir aqui, ó, digitar Postgres version. Na verdade é PostgreSQL, né? Vocês podem ver que ele não está baixado na minha máquina. Até para desencargo de consciência, eu não sei se é assim, se é assim. Enfim, eu garanto para vocês que não está baixado na minha máquina. Porém, eu tenho uma máquina virtual, entre aspas, assim. O Docker não é muito bem uma máquina virtual inteiramente. Mas ele é uma aplicação que é um serviço que emula uma máquina virtual. É meio como se ele estivesse emulando o Postgres da minha máquina sem estar baixando na minha máquina. Eu posso muito bem importar isso aqui para um amigo e ele rodar esse Postgres nesse Docker que funcionaria do mesmo jeito. Né? Isso é muito bom até para o cenário de desenvolvimento porque simplifica muito as coisas. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar esse Docker. Então, eu vou dar um Docker... acho que é Docker Start, eu acho. E eu passo o ID desse carinha aqui, ó. No caso desse carinha aqui, ó. Ctrl Shift C, eu colo, deu Enter. Olha, ele iniciou o container. Se eu vim aqui e rodar esse mesmo comando aqui, ó, para ver quais são os containers que estão baixados na minha máquina, ó, que estão baixados não, que estão rodando, agora sim. Esse serviço aqui, ele está rodando na minha máquina. Né? É uma imagem do Postgres que está rodando no meu computador. Então aqui eu tenho um banco de dados que está hospedado dentro de um container que está rodando no meu computador. O banco de dados no Docker ele está na porta 54321 e na minha máquina ele está na porta 54321. Entendeu? Então se eu abrir aqui o The Beaver, por exemplo, o The Beaver, eu criei ele com a senha padrão, Postgres. Né? Então, se eu vir aqui no The Beaver e tentar conectar pela essa porta, né, eu vou conseguir. Vou provar para vocês. A não ser que eu tenha criado outra senha e pagando mico aqui. Mas eu fiz isso e garanto para vocês que isso funciona. Né? Então, isso que eu estou fazendo, mostrando para vocês na mão aqui, o Quarkus está fazendo automaticamente quando a gente cria um projeto. Né? Bastou a gente importar aquela biblioteca lá do connector Postgres, né, e também do Hibernate lá, né, com as configurações também padrões que vem lá do Quarkus, ele já cria essa Docker pra gente, ele já inicia uma imagem PostgreSQL e ele também já cria um container. E ele faz tudo isso automático. Eu estou fazendo aqui na mão aqui só para mostrar para vocês do porquê eu estou explicando o Docker. Aqui, eu só vou até deletar essa conexão aqui. Ó. Aquilo que tinha aparecido, pessoal, era porque eu tenho que atualizar a minha aplicação. É simplesmente isso. Vou dar ó, já está até conectado já. Então eu vou até deletar aqui, ó, deletei a conexão, nova conexão. Eu vou vir aqui, ó, conexão com Postgres, dou next, hostname. O hostname localhost na porta 5432. Se aqui tivesse aparecendo se aqui tivesse aparecendo outra porta, eu colocaria essa porta aqui, ó. Entendeu? Mas é 5432 Postgres
a senha que eu vou criar aqui, a senha que eu criei, na verdade, é a senha padrão, que é Postgres, test connection, conexão realizada com sucesso, finalizar, né? Aí eu clico nele aqui, ó, o Vzinho ali, ó, de conectado, né? Tá aparecendo um verdinho ali de conectado, né? Eu não sei como é que usa a lupa aqui, ó, lupa. Ixi, meu computador tá travando. Cadê? Ó, ó, apareceu um negócio verdinho aqui de conectado. Então Então, garanto para vocês que está conectado. Ah, Matheus, beleza. Eu vou derrubar esse container aqui, ó. Da mesma forma, eu vou dar um stop aqui, ó. Parar o meu container. Pá. Parei meu container. Realmente ele parou. Né? Se eu vim aqui, ó, dar o Docker PS mesmo, eu ver que não tem nenhum container rodando. Se eu fechar aqui, ó, e tentar a conexão, ó, eu tenho que desconectar. Ó, desconectei. Que é um bug, né? Quando eu tento conectar de novo, ó, tá bugado. Ele não tá conectando, por quê? Porque o meu container que eu hospedo o PostgreSQL tá parado. Se eu vim aqui e iniciar ele novamente, iniciei, conectar, conectou. Tá vendo? Então tudo isso que eu fiz manualmente com vocês aqui agora, o Quarkus faz, tipo, automaticamente. E isso é muito, muito foda, cara. Isso é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Eu só tô mostrando aqui por curiosidade que o Quarkus faz isso por baixo dos panos. Só que para ele fazer isso, você tem que ter o Docker baixado na sua máquina. Então eu expliquei tudo isso só para falar para vocês. Baixem o Docker, porque senão ele não vai rodar no Quarkus. Então vocês têm que baixar o Docker. Baixou o Docker, beleza? Tente criar uma imagem, se force a fazer isso para você aprender também como é que faz isso e opera usando o Debeaver e tudo mais, né? Se isso deu certo, quando vocês rodarem a aplicação lá no Quarkus, que eu mandei para vocês, que no caso é o Crude Fruits, ou se você quiser fazer na mão, né? Para você que está vendo o vídeo aleatoriamente no YouTube, baixe o Docker e execute a aplicação com as configurações que eu vou mostrar aqui, que vai funcionar, isso aí eu garanto. Então posso fechar. Garanto não, né? Vai que muda alguma coisa aí, eu não sei. Né? Então, por exemplo, por que eu montei isso daqui para vocês também? Porque lembra que eu falei para vocês, voltando agora a falar sobre requisições get, post, put e delete, né? A gente precisa de uma aplicação que faz esse tipo de requisição e a gente usa o Insomnia. Então, o Insomnia, que é esse carinha aqui, ele justamente é o cara que consegue fazer requisições aqui. Deixa eu fazer bonitinho aqui, ó. Ele é o cara que manda requisições aqui, ó. E também, basicamente o cara que manda requisições. Né? Ele consegue mandar requisições aqui de todos os tipos, né? De todos os verbos HTTP. No caso, para exemplificar, get, post, put e o delete. Então aqui no Insomnia, eu criei aqui algumas, ó. Eu até coloquei o nome, get. Eu vou fazer o get nesse aqui, ó, local, nesse IP aqui, ó, localhost, que é a minha própria máquina, na porta 8080, que é onde a minha aplicação Quarkus roda, na rota frutas, que é justamente essa rota aqui que eu criei aqui em cima, ó. Frutas. Então, quando eu bater nessa rota com o método get, o que ele vai fazer? Ele vai executar esse método aqui. Então, quando eu bater nessa mesma rota aqui, ó, com o método, quando eu bater nessa mesma rota com o método post, o que vir no corpo do método post, eu vou explicar o que é isso, ele vai executar esse método aqui. Né? E quando eu bater naquela rota com o método put, né, o que vir no método put vai ser executado aqui nesse método aqui. E da mesma forma o delete vai ser executado nesse método aqui, né? Ele precisa de um ID, assim como também o put, né? E basicamente esses métodos aqui, eles só são executados quando eu recebo verbos, né, requisições HTTP no meu servidor. Lembrando, esse cara aí é como se fosse um cliente, entendeu? O Insomnia é como se fosse cliente que ele manda informações, né, através do protocolo HTTP, com os verbos HTTP, para o servidor, que nesse caso aqui é o Quarkus. Beleza, pessoal? É isso que está acontecendo. Então, esses métodos aqui só executam quando eu recebo de um cliente um método get. Esse daqui, quando eu recebo de um cliente, um método post. E o put e o delete. No caso, o cliente aqui a gente está emulando como sendo um Insomnia. Tá? É isso que está acontecendo aqui. E aí, agora falando mais sobre banco de dados novamente, o que a gente está fazendo aqui em detalhes? Né? Aqui, vocês podem ver que eu estou criando uma lista. Então, aqui, ó, o que esse código está fazendo? Eu tenho um método aqui, né, que ele vai me retornar uma lista de frutas, né,
uma lista de fruta. Mas que fruta que é essa daqui? Isso daqui é uma entidade. Isso aqui que é legal. Quando eu venho aqui nessa fruta, eu venho aqui dentro dos meus packets, ó. Eu tenho o Dev Mateus, eu tenho entidades e services. As entidades, elas são classes, né? Objetos, podemos dizer assim, ó, ou melhor, classes que representam dados no meu banco de dados. Então, essa entidade fruta aqui, ó, ela é lá no meu banco de dados uma informação, entendeu? Que aqui, ó, eu criei três atributos aqui, ó, o atributo ID, o atributo nome e o atributo quantidade. Né? Quando eu passo esse annotate aqui, entity, né? Eu estou dizendo que essa daqui é uma entidade do meu banco de dados. Beleza? E ela tem um nome, né? Que a entidade é como se fosse uma tabela, pessoal. E essa tabela, ela tem esse nome aqui no meu banco de dados. TB Frutas. Beleza? E aqui eu estou dizendo que ela é no tipo ID, então isso daqui é uma chave primária. E isso daqui eu estou dizendo que ela é auto-generate, né? Com uma regra, né? Ou melhor, uma estratégia de identity, que no caso lá para o nosso banco de dados, é o próprio banco de dados que vai se encarregar de atribuir um ID conforme a gente vai criando novos dados. Então, quando eu não preciso de passar necessariamente o ID que eu estou criando um novo dado. Se eu passar maçã com 50 com a quantidade de 50, se não tiver nenhum dado lá, o próprio banco de dados vai dizer que o ID dela é 1. Agora, se eu crio um outro dado, por exemplo, banana com 40 de quantidade, o próprio banco de dados vai dizer que o ID dela é 2. É isso que está fazendo aqui, beleza? Então, esse aqui ó, que é o que o Panache está fazendo. Então, essa classe fruta aqui, ó, ela está estendendo Panache Entity Base, né? Isso só é possível porque a gente importou essa biblioteca lá nas dependências do POM.xml. Beleza, galera? Então é isso que está fazendo. Então, quando eu executo essa aplicação aqui, esse entity aqui, ó, na verdade, ela é uma entidade lá no meu banco de dados. Vocês têm que saber o que é entidade, né? Entendam como se fosse meramente uma tabela, beleza? Então, quando eu venho aqui e eu estou retornando essa list fruit aqui, eu estou retornando uma lista dos registros que estão lá no meu banco de dados, entendeu? Então, se tiver 0, vai retornar uma lista vazia. Se tiver informações lá, vai me retornar essas informações que estão lá, né? Em objeto JSON, né? Aqui eu estou dizendo que ele está produzindo um objeto JSON. Então, da forma que está lá no banco de dados, ele vai me retornar num objeto JSON, né? Que é um padrão assim de transferência de dados assim. Beleza? E o post da mesma forma, eu tenho que passar aqui, ó, por obrigação aquele do tipo transitional, né, para me poder alterar as informações no banco de dados. Se eu não passar isso, ele não deixa eu fazer isso, né? E eu não só tenho que passar aqueles produtos, mas também consome. Por quê? Porque o método post, ele, no corpo da requisição, eu tenho dados, né? E esses dados eles vão ser usados justamente para criar um novo objeto lá dentro do meu banco de dados, ou um novo registro, né? E como eu vou passar esse registro no corpo do verbo post, né, eu tenho que dizer que o que eu estou passando ele é do tipo application JSON, né, ou seja, um dado tipo JSON. Eu vou mostrar como é que isso funciona para vocês. Né, aí ele vai e executa isso daqui, que nada mais, nada menos que eu estou adicionando o que eu recebi no corpo da minha aplicação ao meu banco de dados. Então, nova fruta.persist. Então, eu vou lá e adiciono no meu banco de dados. Beleza? E aqui eu estou retornando que tudo foi feito com sucesso, né? Que ele foi criado com sucesso. Beleza? Que ele foi criado com sucesso. Tudo isso daqui basicamente diz isso, né? E diz isso no próprio verbo, no próprio argumento ali. Não é bem argumento, na própria mensagem ali do HTTP. Esqueci o nome. Né? O put da mesma forma, só que o put eu tenho que passar um ID na rota. Então pensa comigo, a rota é localhost 2.8080 barra frutas, aí barra ID, eu estou dizendo qual que é a fruta no meu banco de dados. Né? O ID 1, por exemplo, é a primeira. Então, a primeira fruta, o que eu vou fazer? Aqui, esse método, ele atualiza as informações. Né? O que eu estou dizendo é que eu vou pegar tipo, o que está no meu corpo, que é as novas informações que vêm, e atualizo a fruta com os novos valores. Aí eu vou lá e adiciono no meu banco de dados, faço meio que um commit. E o delete, da mesma forma, eu recebo o ID e meramente eu deleto a fruta que tem esse ID. Se por um acaso a fruta não existir, ele me traz essa mensagem aqui, ó. Da mesma forma, se não existe o ID da fruta que eu quero alterar, ou fazer o update, ele também retorna essa mensagem. É isso que tudo isso daqui está fazendo.
né? Eu sei que não é simples de entender, tipo, de primeira assim, mas vejam os vídeos que eu te mandei, vejam os materiais que eu mandei a vocês, na verdade, que vocês vão meio que pegar aí o lance, né? Isso aqui tudo é dentro de services, tá? Isso aqui é dentro de services, né? Serviços, né? E fruta é o banco de dados ORM, né? Que no caso, quer dizer, o banco de dados meio que objetos, né? Esqueci como é que isso funciona, né? Aí beleza, essa aqui é as configurações que eu fiz. Aí tem aqui alguns recursos, né? Que é applications.properties. Isso daqui que eu estou dizendo, que toda vez que eu rodar em modo desenvolvedor, que é justamente quando eu faço aquele processo de rodar o ponto .mvn barra, quer dizer, o ponto barra mvnw, depois quarks 2.dev, toda vez que eu executar no modo desenvolvedor, ele vai dar um drop no meu banco de dados, ele vai deletar tudo no meu banco de dados para eu poder operar novamente. E o interessante é que eu não preciso toda vez que gerar meu banco de dados, eu querer. Ter que criar dados para depois apagar. Eu já inicio meu banco de dados com valores, que é pelo import SQL aqui. Então toda vez que eu inicio minha aplicação, toda vez que eu inicio meu servidor, eu estou criando esses dados lá dentro do meu banco de dados. Banana, maçã, abacate, abacaxi, pera, uva e morango. Toda vez que eu inicio meu servidor, ele já vai iniciar com esses dados lá no meu banco de dados. Beleza, pessoal? É isso que está acontecendo. Então, show de bola. Vocês receberam esse arquivo, vocês vão descompactar, abrir ele com a ideia como eu mostrei para vocês aqui. Né? E quando vocês fizerem isso, com o Docker funcionando na máquina de vocês, né? Ou melhor, baixado na máquina de vocês, depois que vocês testaram que realmente vocês conseguiram criar uma imagem, conseguiram criar um container, beleza? Pronto. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão executar essa aplicação, vocês vão ver ela rodando. Né? Isso que é legal. Né? Eu não sei se eu alterei alguma coisa aqui que possa ter quebrado, né? Mas eu acredito que não. Né? Então, o que interessa mesmo para vocês é tipo assim, ó, fruta, que é a entidade fruta, os serviços, que são os métodos que a gente vai usar HTTP para operar no banco de dados, né? Application properties, que é esse aqui que eu adicionei, né? E o import, né? A forma como se usa o .xml, enfim, basicamente isso daí. Fechou? Agora com isso tudo pronto, né? Tudo aquilo que eu mostrei sobre como é que cria um banco de dados, você não precisa fazer aquilo lá, pessoal. Aquilo eu só mostrei que aquele processo manual que eu faço, o próprio Quarks faz. Então esquece aquilo lá, é só meio que um a mais para vocês. Eu baixei o arquivo crude.frutas, descompactei ele e estou com ele aberto. Tem o Docker abaixo da minha máquina, agora a gente vai rodar. Vocês podem rodar pelo terminal, igual eu mostrei para vocês ali que eu faço, mas existe uma outra forma que foi até o professor que fez na sala de aula, que é só ficar apertando o playzinho aqui. Como é que eu faço? Current File, clico nele, Edit Configuration, eu vou usar esse mvnw, então eu quero adicionar uma execução, um comando Maven, então eu clico aqui em Maven, e qual que é o comando? Quarkus, dois pontos, dev, beleza? Eu dou um apply, ok, ele apareceu aqui, ó, cru de frutas, o comando em questão, quarkus, dois pontos, dev, beleza? Só para vocês terem certeza, vocês estão vendo aqui que no meu navegador não tem nada, né? Aqui nada mais nada menos que configurações, então eu estou aqui com a IDE no meu computador, né? Eu só estou aqui com o cliente aqui do Insomnia, né? Até aqui nos métodos aqui está tudo limpo, né? Não tem nada. Eu vou rodar a aplicação, então eu configurei o comando, vou dar um play. Quando eu der um play aqui, ó, ele vai iniciar meu servidor, né? Então eu vou subir aqui, ó. É que é aguardar, né? Aí aqui ele traz esse tanto de informação aqui, pessoal, não é à toa. É interessante vocês entenderem o que está acontecendo aqui, ó. Building CRUD, né? Ele tá fazendo a build do meu projeto, né? From .xml. O que é esse .xml? É aquele arquivo lá de configurações que eu falei para vocês, né? Aí que ele traz a versão do Quarkus, dev, e tudo mais, né? Ele está invocando alguns recursos aqui, né? De CRUD frutas e tudo mais, né? São informações aqui da execução do meu projeto, né? Aqui ele traz uma porrada de infos, isso aqui tudo é informação, ó. O que é essa primeira info que fala, né? Teste containers, esse aqui é um teste que ele está fazendo, ele está testando o container, né? Que no caso eu criei. Ele está fazendo build aqui, Docker host IP is localhost, que o Docker está hospedado na minha própria máquina, beleza. Aqui ele traz um monte de coisa, né? Aqui, ó, info, vamos fazer org, teste, image, pull policy,
né? Aqui ele já está rodando já, vocês podem ver que ele já tá rodando, né? No localhost 8080. Então eu vou vir aqui no meu navegador, pá. Navegador não, no caso aqui você nem precisa usar navegador. Então a minha instância do meu banco de dados foi criada, que é o container doc Postgres is starting, ou seja, tá rodando meu banco de dados Postgres, né? Container docker aqui é o meio que quando ele foi startado aos 19.46 segundos aqui, né? Lembra de todo esse dado aqui, né? Ele está dizendo que o container ele está started, né? Ou seja, está rodando, né? Ele está dizendo aqui que os serviços do PostgreSQL está funcionando. Ele está dizendo que o banco de dados padrão PostgreSQL também está funcionando, beleza? Aqui, ó, Cru de Frutas JVM, ele está escutando, né? Ou seja, o servidor web está escutando nesse endereço aqui, que eu já falei isso para vocês, né? E beleza, é basicamente isso que o servidor trouxe de informação para a gente. Agora, eu vou fazer a minha consulta do banco de dados frutas. Então, se eu bater nessa rota com o argumento get, ele vai trazer o que está lá dentro do meu banco de dados. O que está lá dentro do meu banco de dados, pessoal, é o que eu criei por padrão, até porque eu não criei nenhuma fruta aqui com vocês agora, não deletei, não editei. Então, o que está lá dentro do meu banco de dados é para ser isso daqui, né? Então, é para ter lá uma banana com 12 unidades, uma maçã com 25, um abacate com 12, um abacaxi com 19, uma pera com 16, uma uva com 25, uma morango com 34. Né? É para ter isso lá em objeto JSON. Né? JSON é basicamente assim, pessoal. Ó. Eu vou mostrar logo, que é o seguinte. Ó, eu vou mandar bater no meu servidor aqui, na rota frutas com o argumento get. Ó, ele vai rodar. Ó, ele foi lá e retornou para mim justamente o que está lá no meu banco de dados. O que está no meu banco de dados é o quê? Banana com 12 unidades. Ó, vou até trazer aqui para baixo para vocês verem. Ó, vocês podem ver que bate lá, ó. Banana com 12 unidades, maçã com 25, né? Abacate com 12. Vocês podem ver aqui, ó, que eu não passei o ID aqui na hora de criar. Né? Eu não passei o ID aqui na hora de criar, por quê? Porque lá na minha entidade eu disse que ela é uma autogeneração. Isso aqui está dizendo que ele está gerando valor, generate value, né, com uma estratégia tipo de identidade, ou seja, não pode se repetir e ele vai assumir que no caso é quantitativo, né? Quando a gente cria um novo objeto, ele vai somar mais um no ID, podemos dizer, né? Então, deixa eu só recuperar aqui o insônia. Ó, então isso está acontecendo. Então, eu vou fazer outra requisição aqui, ó. Ele foi e trouxe para mim os dados. E olha que interessante, pessoal, eu vou adicionar uma nova fruta. Para me adicionar uma nova fruta, eu tenho que passar no corpo da requisição, ou seja, no body do protocolo HTTP. Vocês têm que estudar sobre o protocolo, entender. Vocês têm que estudar sobre o protocolo HTTP para entender o que eu estou falando. E tipo assim, quando eu estou com o método post, eu passo no corpo da requisição informações. Que informações são essas? São as novas informações que eu vou adicionar no meu banco de dados. Eu estou adicionando com o objeto JSON aqui, ó. JSON. Então, o JSON nada mais que uma regrinha de você escrever as coisas. Eu tenho que abrir uma chave aqui, ó, fechar a chave. E cada propriedade tem um nome pelas aspas, definido pelas aspas e um valor, que depois dos dois pontos. Então eu vou adicionar uma nova fruta aqui, ó, por exemplo, o Jango com valor 23. Quando eu dar um send aqui, ó, ele criou, né? Ele criou a fruta e me retornou como é que ela foi criada lá, ó, ID com ID 8, ou seja, ele incrementou no ID o nome Django e a quantidade de 23. Então, se eu voltar aqui, ó, na consulta, essa aqui é a última consulta que eu fiz. Se eu fizer uma nova consulta, vocês vão ver que vai aparecer. Olha ele aqui, ó. Olha que interessante. Então, aqui a gente já fez o read do CRUD, né? E a gente já fez o create. Agora a gente vai fazer o update, né? Que é através do método put, né? Eu vou dizer aqui na minha requisição qual que eu quero alterar. Eu quero alterar o que tem um ID 8. Aqui, ó, que foi o que a gente acabou de criar. Então eu passo o número 8 aqui, ó. Passo o número 8. E eu quero que ele não seja mais o Django que tem lá, que seja tamarino. E que seja 100 tamarinos que tem lá. Né? Quando eu fizer isso daqui, ó, send, ele já disse que deu ok. E ele me retornou aqui que foi alterado para esse valor aqui. Então, se eu voltar no método get e fazer uma nova consulta, esse Django aqui, ó, não tem que ser mais Django. Porque o que eu fiz? Eu fiz o update, tem que ser tamarino e que tem que ser 100.
Então, se eu fizer um novo send, olha lá, ó, mudou para Tamarino e aqui 100. Então, aqui a gente já fez o read, o create e o update. Agora é o delete. Eu vou deletar esse dado aqui que eu criei com o número 8. Então, eu venho aqui, ó, e ó, eu vou deletar ele como 8, ó. Deletei. Aqui ele retornou que foi com sucesso, porque ficou verdinho ali, e o valor também, 204. Se eu fazer uma nova consulta, não é mais para esse cara estar aqui. Então, se eu der um send, ele foi deletado do meu banco de dados. E tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é até difícil de explicar. Beleza? Mas é basicamente isso que um CRUD faz. Eu acabei de criar um CRUD usando o Quarkus aqui, ó, para vocês. Então, agora, com o projeto lá do PicPay, a gente adaptar isso daí pro que o projeto necessita. Por exemplo, um tratamento de dados. Por exemplo, aqui eu tenho o morango e a quantidade 34. Se eu vim aqui e adicionar um novo morango, quer dizer, aqui, ó, adicionar uma nova fruta, né? Então, adicionar um novo morango, vocês vão ver que ele vai adicionar, entendeu? Ó, criei, ó, até com a de 9. Outro. Ó, só vim aqui, ó. Ó o tanto de morango que ele criou com a quantidade. Não era para isso ter acontecido. Eu tinha que ter uma regra aqui. Eu tinha que dizer que se já existe um morango no banco de dados, que isso não aconteça. Ele não deixa eu criar um morango onde já existe morango, né? E isso é feito por linguagem de programação, que é, a regra de negócio do nosso algoritmo, que é meio que implementado aqui, beleza? É com esse conhecimento que eu levantei aqui que eu vou conseguir fazer de uma forma mais simples o projeto lá do desafio PicPay, beleza? Então, com tudo que eu expliquei para vocês, deem uma matutada nos detalhes, nas nuances, e tentem tirar por si só algum conhecimento disso daqui, beleza? Eu vou resolver o desafio PicPay, né? E eu vou fazer um vídeo também, tá? Esse daqui, igual eu falei pra vocês, é um CRUD, que disso daqui, alterando esse código aqui, até alterando esse próprio código aqui, a gente consegue talvez resolver o problema do desafio do PicPay. Talvez lá tenha alguns recursos a mais que a gente tenha que bater um pouco de cabeça, mas como o desafio PicPay lá também é usado para aplicações de vaga júnior, isso daqui seria muito bem um projeto que uma empresa cobraria de júnior. Porque PicPay é uma puta empresa, né? Então, tipo assim, não vai ser um projeto simples. Mas vamos supor, facilmente uma empresa pode cobrar justamente isso daqui que eu fiz para vocês. Entendeu? Que é um CRUD em Java. É muito simples, é só uma API REST aqui, não tem interação com o front. Mas isso daqui pode ser um projeto muito bem usado para você entrar no mercado de trabalho. Né? Se apresentar isso aqui para a galera, realmente a galera vai falar, nossa, que interessante. Não é me vangloriando, mas isso daqui é muito top. Tá? Então tirem um conhecimento disso daqui, ó, estudem isso daqui. Toda aquela documentação que eu mandei para vocês no WhatsApp, leem que é importante. Beleza? Não é à toa. E meu banco de dados está rodando aqui, ó. Vocês podem ver que está rodando aqui, pá. E a gente pode brincar aqui, ó, por exemplo. Eu quero deletar todos esses morangos aqui, ó. Por exemplo, do 9 até o 15. Então vem aqui em delete, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O que acontece se eu deletar uma que não existe? Ó, fruta não encontrada. Tá vendo? Que interessante. Da mesma forma, se eu tentar editar uma fruta que não existe, olha lá, ó. Fruta não encontrada, né? É uma validaçãozinha bem básica que eu fiz aí. Ó. Como eu deletei tudo lá, só der um send aqui, ó, vocês vão ver que deletou lá. Né? É meio que isso que é uma aplicação back-end. Vocês podem entender. Isso aqui é o mais simples possível de uma aplicação back-end. Mas eu tenho muito interesse por essa área, sabe? Eu gosto muito, né? Porque, igual eu falei para vocês, a gente pode criar regras de negócio. Por exemplo, eu não posso dizer que morango pode ser igual, aí eu altero lá no meu código e tudo mais. Isso aqui seria tipo meio que o projeto de introdução ao back-end. É muito interessante, eu gosto muito. E é isso, galera. É isso. Rodem as aplicações do computador de vocês, testem muito, baixem o Docker, que isso daqui vai abrir a mente de vocês, porque isso aqui é um projeto real. Fechou? Tamo junto.